Bom, pessoal, vamos entender aqui o ciclo de vida do JSF. Muitos desenvolvedores de JSF vão aprendendo Java Server Faces, vão desenvolvendo sem entender o ciclo de vida. Tá? O que é o ciclo de vida? A partir do momento que você clica em um botão lá, por exemplo, de salvar na tela, feito em JSF, todo o ciclo de vida que ele passa até chegar no servidor, fazer todo o processamento e te dar a resposta no navegador. Tá? Então, todo esse processo assim, é um conjunto de processos que formam o ciclo de vida do Java Server Faces. Tá? Muita gente não entende muito bem, ou então não dá bola para essa parte do ciclo de vida do Java Server Faces. Mas se você entender, quanto melhor você entender o ciclo de vida, mais produtivo você vai ser. Você vai conseguir desenvolver com maior rapidez, você vai conseguir resolver problemas no Java Server Faces com maior facilidade, você vai conseguir implementar recursos complexos com maior facilidade. Esse ciclo de vida ele é dividido o quê? Em 6 passos. Os 6 passos está entre a requisição e a resposta. São os 6 passos. Tá? Então, nós temos aqui restaurar a visão, aplicar valores da requisição, processar validações, no caso, atualizar os valores no modelo, invocar a aplicação e renderizar as respostas. Tá? Então, aqui são esses 6 passos. E a gente vai tentar explicar, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem prática um pouco de cada um desses passos, desses processos de validação. Por exemplo, nós temos aqui a parte de restaurar a visão. Tá? O que seria essa parte de restaurar a visão? O Java Server Faces ele é o que? Ele é um framework com componentes, que a gente já tinha visto isso, né? Você vai desenvolvendo lá a página chamando os componentes. E ele tem uma hierarquia, tá? Ele tem uma hierarquia de componentes, componentes pai, componente filho, ele tem uma estrutura, tá? Onde ele é construído e ele se baseia, a lógica de programação dele, de funcionamento, em cima dessa estrutura, tá? Então aqui a gente tem a primeira parte do ciclo de vida, que é restaurar a visão. Então o que seria isso? Então, por exemplo, a gente tem a parte restaurar a visão, ele recupera a hierarquia de componentes para a página solicitada. Tá? Se essa página já foi exibida anteriormente, ou ela é recuperada, ou ela constrói uma nova hierarquia de componentes. Tá? Então, se ela não foi exibida anteriormente, ela constrói para você e mostra para você. Tá? Um pouquinho mais didático uma explicação, se a página já tiver sido exibida, todos os componentes serão recuperados em seu estado anterior. Tá? Isso dá condições dos dados de um formulário submetido ao servidor serem recuperados, caso ocorra algum problema de validação ou restrição de regra de negócio. Tá? Um exemplo bem prático disso, por exemplo, se um formulário com alguns campos, um cadastro, por exemplo, tá? Alguns campos obrigatórios e outros não. Se você tentar salvar esse cadastro, tá? Você está enviando esse formulário para o lado do servidor. Tá? Mas, por exemplo, se acontecer de algum campo obrigatório não ter sido informado, o que o Java Server Faces vai fazer? Ele vai recuperar, vai restaurar esses componentes para você, vai restaurar a visão. E ele vai trazer os campos já preenchidos por você anteriormente e também vai mostrar a mensagem de validação do campo obrigatório, pedindo para ser informado. Tá? Então, esse é o processo dele restaurar. Ele restaura para o estado anterior, processa a validação, ele recupera a hierarquia de componentes e devolve para você. Tá? Então, esse é um exemplo bem prático da restaurar a visão. Logo em seguida, nós temos a parte de aplicar valores da requisição. Tá? Então, nessa fase, cada componente JSF,
dessa hierarquia, né? Então você tem uma página ali construída em JSF, você tem ali uma hierarquia de componentes, tá? Tem a chance de atualizar o seu estado com as informações que vieram da requisição. Tá? Então, os dados que você informou no formulário, nesse momento aqui, ele será adicionado aos valores do componente para ser enviado para o servidor, né? Ele está preparando o processo da requisição. Então, é onde ele pegou os dados que você informou e está juntando com os componentes. Tá? Os componentes vão carregar esses valores para você pela web. Então, nós temos aqui a próxima fase, que é o processar validações. Tá? No JSF, a gente consegue implementar validadores, por exemplo. No campo de data, você consegue criar um validador de data. Num campo de número, de moeda, de dinheiro, tá? Você consegue implementar um validador para validar que os dados sejam informados corretamente. Tá? São também componentes também do JSF que vão fazer essa validação para você. Tá? Então, o framework ele tem tudo isso para te ajudar. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Os valores submetidos, né? Submetidos é enviar, você salvar, né? Pedir para salvar. Tá? Os valores submetidos são convertidos em tipo específico. Tá? Por exemplo, data convertido em data e colocado no componente. Tá? Quando você programa aqui uma página de JSF, você pode incluir validadores, tá? Que atuam nos valores recebidos pelo usuário. Tá? E nesse processo de validação, nesse momento, os validadores eles vão entrar em ação e se acontecer algum erro, né, por exemplo, é um campo de data, você informou uma data incompatível, um valor de data errado. Tá? Então esse conversor vai entrar em ação e se surgir erro de conversão ou validação, a fase de renderização da resposta é invocado imediatamente, tá? Então ele renderiza a resposta, ele pula todos esses outros processos e renderiza a resposta, tá? E ele exibe daí a página para você, para que o usuário, ou para você no caso, o usuário que está usando o sistema, possa corrigir os erros e pedir para salvar de novo, tá? Então nesse momento que ele vai processar, se tiver algum validador para validar a data, validar número, validar um campo de dinheiro, de moeda, tiver alguma coisa errada, ele vai validar, vai pular os outros processos e vai mostrar de novo a tela para você corrigir os erros e salvar de novo. Tá? Então esse daqui é o nosso processo a fase de processar validações. Então próximo aqui nós temos a parte de atualizar os valores do modelo. Tá? Eu acho que essa parte aqui é mais simples de entender. Tá? O que ele faz? Por exemplo, todo cadastro, toda tela JSF vai ter uma classe, uma entidade. Por exemplo, um cadastro usuário, você vai ter uma entidade que, além de representar o banco de dados, ele é ligado com a tela JSF. Não é o ManageBean, tá? É a nossa entidade que representa o banco de dados, ou melhor, que carrega os dados, tá? Entre a tela até chegar no banco e vice-versa. Tá? Se você já viu um pouquinho de Hibernate, a entidade é aquela anotada com @entity, né, que representa o banco de dados. Tá? Então, essa parte de atualizar os valores, tá? Então, quando já passou pelas outras 3 fases, chegou aqui no atualizar valores, você está cadastrando o usuário, então o nome, o login, a senha, o e-mail, esses valores vão ser colocados dentro do objeto, o objeto lá que você programou para receber esses dados da tela. Tá? Vocês tinham visto lá no começo do nosso curso que a gente conseguia amarrar um objeto aos componentes JSF. Tá? Então você clicou em salvar, os dados veio da tela e foram injetados em um objeto e já fica pronto para gravar no banco. Tá? Então essa parte de atualizar os valores do modelo, ele pegar os valores informados pelo usuário na tela e injetar dentro do objeto para ficar pronto para salvar ou para fazer qualquer outro tipo de validação.
Então aqui na nossa fase de invocar a aplicação também é bem fácil de entender, tá? Então, por exemplo, se você tem um cadastro de usuário, você clicou no salvar. O que é invocar a aplicação? O botão salvar, ele vai invocar o método, né, salvar o usuário, tá? Ou algum qualquer outro método, validar o usuário. Normalmente é salvar o usuário, né, que a gente coloca. Então, esse é o momento que ele vai invocar a nossa aplicação. Clicou lá no salvar, ele passou por todos os outros 4 ciclos, 4 etapas. Passou por todos, aí sim ele vai invocar o nosso método para salvar, no caso, se a gente tem uma tela de usuário, salvar o usuário no nosso banco de dados. Tá? Então, chamar algum outro método do lado do servidor. Validar, enviar e-mail, excluir, atualizar e assim por diante. E por último, nós temos aqui a renderização da resposta, tá? Que é a última fase, que é a renderização da resposta. Ele gera uma saída com todos os componentes nos seus dados atuais e envia para o cliente. Tá? Então você salvou, ele passou por todos os ciclos, né? Restaurou a visão, aplicou os valores, processou a validação, injetou os valores, atualizou o modelo, invocou salvar, por exemplo. Tá? Aí ele vai retornar para você a resposta. Pode ser uma resposta de ok, deu erro, ou deu sucesso. Tá? Normalmente, dando tudo certo, ele vai retornar a mesma página para você com os dados que você informou anteriormente. Né? E ele já fez todos os processos corretamente. Tá? Então aqui, uma passadinha por cima, restaurou a visão. Clicou no salvar, a gente fez a requisição. Clicou no salvar, então ele vai restaurar a visão. Tá? Se tiver algum problema de validação em algum campo obrigatório, ele vai restaurar para você. Caso contrário, aqui ele vai aplicar os valores da requisição. Tá? Vai preparar a requisição. Vai processar validações. Caso você colocou algum validator na página JSF, validar a data, por exemplo, um campo de dinheiro, alguma coisa assim, um número, ele vai validar para você. Tá? Se ele encontrar alguma restrição, ele vai pular e vai renderizar a resposta. Caso contrário, ele vai injetar todos esses dados que você informou e vai colocar dentro do objeto que você estabeleceu, vai invocar o método que você chamou, né, no botão salvar, atualizar, excluir, enviar e-mail, qualquer coisa assim, e daí ele vai te retornar toda a hierarquia, toda a página JSF com o processo finalizado, tá? Dando a resposta, que finalizou. Então, esse daqui é todo o nosso ciclo de Java Server Faces, tá? Muito bom você entender essa parte. Essa parte, você entendendo bem, facilita muito o teu entendimento, o teu aprendizado e a tua produtividade em Java Server Faces.